Olá, corredor! Olá, corredora! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. E hoje, 2 treinos essenciais para que você alcance melhores resultados na corrida em 2026. São treinos bem simples que eu apliquei com os meus alunos nesse final de ano e eu quero trazer aqui o resultado desses treinos para que você entenda melhor como executar eles da melhor maneira e o que você pode aprender também com esses meus alunos para que você não cometa os mesmos erros ou que você faça os acertos que eles também fizeram. E o primeiro treino é o treino progressivo, eu já falei dele algumas vezes aqui no canal, e o objetivo é muito simples, é o treino progressivo mais clássico que tem, que é você sai mais devagar, vai acelerando, sempre fazendo o próximo quilômetro mais rápido que o quilômetro anterior. Então, se a gente fosse colocar num gráfico, seria isso aqui, ó. Começa mais lento, vai acelerando, 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 acelerando e termina mais forte. Por que esse treino ele é muito bom? Ele é bom porque ele melhora a sua capacidade de entender como seu corpo funciona, ele sinaliza qual a sua percepção de esforço, enfim, ele tem inúmeros benefícios e eu vou falar um pouquinho mais depois, mais detalhadamente sobre cada um dos benefícios, e você deve fazer. Então ele é um treino muito simples, é muito interessante de se utilizar nesse período agora de base, tá? Então o período de base é muito interessante porque como a gente não tem nenhuma prova, não precisa treinar em velocidades específicas, fazendo um treino dessa forma você tenha certeza que estará passando por diferentes velocidades e por estar passando por diferentes velocidades você estimula diferentes zonas de treinamento, tá? Mas alguns erros comuns que acontecem e aí essa é a parte mais engraçada, tá? Vou colocar aqui alguns comentários que meus alunos ao fazerem esses treinos tiveram e o primeiro deles é esse aqui, ó. Nem sei o que dizer. Definitivamente esse foi o treino com a pior percepção de esforço desde a maratona do vinho em fevereiro desse ano. Saí às 6h30 da manhã achando que estava cedo. Me enganei, porque o sol já estava queimando. Fiz toda a ida de costas para o sol, tentei sair às 5h50 mais ou menos e ir subindo de 5 em 5, mas falhei miseravelmente e comecei a subir de 10 em 10. Quando foi para fazer o retorno, estava em 5 em 1 e me apavorei. Aí tentei só manter a progressão, nem que fosse de 1 segundo. Contra o sol, a percepção tava no talo, tive que dar o meu máximo de esforço e concentração porque a cabeça só mandava abandonar. Mas tá, saiu direitinho progressivo, por maior que tenha sido o sofrimento, preciso melhorar minha percepção de ritmo, porque agora tô perdido nesse sentido. Então é algo bem simples que acontece, porque esse treino, ele é um treino que expõe muito como que a gente se sente em relação a determinados ritmos. E muito mais como que a gente se sente em relação a determinados ritmos, mas como está a situação atual da nossa vida e do clima. Porque fazer um treino progressivo desses, quando a gente tá sem treinar há muito tempo, não tá com uma rotina de treinos tão encaixada, vai dar diferença. Fazer um progressivo desses no calor vai dar diferença. Fazer um progressivo desses dormindo mal vai dar diferença. Fazer um progressivo desses quando tu tá afiadíssimo, assim, treinando direto, assim, fazendo diferentes tipos de estímulos durante o treino, vai ser muito mais assertivo. Então essa é a primeira dica que é, ele julgou mal o ritmo que estava tendo e também o horário de saída. Então, a regra do treino, eu não estabeleci nenhum pace para começar, nem nenhum pace para terminar. Simplesmente a regra do treino era fazer mais rápido que o anterior. E aí, é muito da percepção de cada um de saber qual velocidade que eu vou começar para essas condições. Tu acertando isso, não importava se terminava a 3,30 por quilômetro, terminava a 5 por quilômetro, desde que a regra fosse respeitada. Então é um treino que já te ensina bastante sobre como lidar com a sua percepção de esforço atual. Mas vamos ver o segundo comentário aqui que é interessante também, olha só. Aqui a gente foi jovem e inocente, fui mais rápido que deveria e o sol tava lascando, quebrei antes. Esse aqui é muito clássico também, aconteceu com muitos alunos meus, que foi sair forte demais simplesmente porque julgou errado o pace. E foi o que eu falei pra eles, não existe nenhum problema em você ter saído forte demais, porque o treino também é de aprendizado. Então se tu saiu forte e quebrou, ok, acontece, precisa fazer esse ajuste para a próxima vez. Mais uma coisa que a gente precisa estar aprendendo ao longo do treino. Isso é muito comum de acontecer, por exemplo, em provas de corrida. As pessoas não sabem que ritmo começar, elas nunca fizeram uma prova ou não sabem nem qual o ritmo de uma prova de 5K, por isso que eu trabalho com ritmos certinhos para dar uma possibilidade e falar exatamente o que a pessoa precisa fazer. Então, se meus alunos vão fazer um tiro na vez 5.000, eles sabem que é mais ou menos a velocidade de 5K, que eles vão correr uma prova de 5K. Então eles já têm isso em mente e fica muito mais fácil quando vai sair na largada de prova. Então esse é o segundo comentário. E o terceiro comentário foi este aqui, ó.
Que treino massa, cara. Nunca tinha feito esse progressivo. Me senti bem todo o tempo, fiz na percepção de esforço. Ótimo, eu prefiro até que seja feito na percepção de esforço esse progressivo. Saiu leve e bem tranquilo. Quase 23 da noite foi a hora que deu. E a disciplina falou mais alto hoje. Seguimos por mais. Então aqui a gente pode ver um exemplo muito claro de que como a disciplina também para sair e fazer esse treino é algo interessante. Putz, ele foi treinar 11 da noite e mesmo assim fez um treino de 1 hora, era um progressivo de 1 hora. E saiu muito bom. Por quê? Ele já vem com uma rotina de treinos muito mais estabelecida, já entende melhor o corpo dele, já tem uma certa experiência a mais na corrida. Então tudo isso vai culminar para que você consiga extrair o melhor desse progressivo. E aí eu quero te mostrar isso aqui, ó. Essas aqui são as vantagens de fazer um treino progressivo, beleza? Primeiro, treine o corpo para aprender a lidar com cada vez mais desconforto na corrida, que é basicamente o que a gente tem durante uma prova. Porque como tu tem que acelerar a cada quilômetro que passa, tu aumenta a tua percepção de esforço, beleza? O que acontece durante uma prova de corrida? Conforme a corrida vai passando, a gente vai mantendo normalmente o mesmo pace, só que a percepção de esforço vai aumentando, correto? Correto? Principalmente provas mais longas ali. A gente faz o mesmo pace parecido se você não quebrar, óbvio, né? Eu já quebrei também provas, mas enfim, se a gente não quebrar, o pace fica muito parecido, só que a gente vai ter precisando de cada vez mais esforço. E o progressivo ele te ensina isso, porque cada vez tu tem que colocar mais esforço na tua corrida para manter o mesmo ritmo. E isso é ótimo para trabalhar a tua cabeça e o teu corpo, porque quando chegar no momento da prova, tu já vai estar sabendo que você consegue suportar mais esforço. Então, esse é o primeiro ponto, tá? Segundo ponto, prepara fisiologicamente o corpo a reter o glicogênio muscular. Eu já falei disso em outro vídeo, mas nós temos basicamente duas formas de energia no nosso corpo: a gordura e o glicogênio muscular, ou a glicose. A gordura a gente consegue correr infinitas possibilidades, é o nosso fonte energética mais abundante, só que ela é de uma duração mais lenta. Então, sempre quando a gente vai dar um sprint final, sempre quando a gente precisa acelerar muito a velocidade, a gente usa o glicogênio, né, que é um sistema mais rápido de energia, digamos assim, uma maneira bem simples de explicar. Para você ser capaz de conseguir fazer um sprint no final da corrida, você precisa ter glicogênio muscular. Porque essas reservas que, putz, agora eu vou acelerar, aumentar o ritmo, vai queimar esse glicogênio. Se tu não ensina o teu corpo a reter esse glicogênio e passar a utilizar a gordura antes, o que acontece? Você sempre quebra no final das provas e não tem energia para acelerar. Com esses treinos progressivos, a gente vai sempre ensinando o corpo a reter esse glicogênio para, se precisar acelerar, a gente tem. E, inclusive, preparar psicologicamente para conseguir acelerar no final. Então, mais um ponto pro progressivo. E o terceiro, ele treina a percepção de esforço diária, como eu já expliquei. Então, tem o aluno que ele estava cansado, foi fazer 23 horas, fez um bom treino. Teve outro que julgou, putz, tinha sol demais, quebrei. Por quê? Não entendeu a percepção de esforço dele no calor. Tem o outro que não sabia muito bem quais eram os ritmos, então saiu mais lento. Quando chegou ali pro meio, acho que saí forte demais, o que também acontece. Então esse foi o primeiro treino, e essas coisas são normais, por isso que a gente tem que repetir alguns treinos para aprender a lidar com essas sensações e melhorar a nossa capacidade de evolução. E agora, o segundo tipo de treino é o treino de percepção de esforço, mas antes de falar sobre ele, eu tenho que dizer que eu sou o Nestor, sou treinador e atleta amador de corrida de rua. Caso seja a tua primeira vez aqui no canal, inscreva-se para receber mais vídeos como esse, deixa o like para ajudar na divulgação desse vídeo, e caso tu queira conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho, ter esses treinos na sua planilha para que você execute e consiga garantir os benefícios para a sua corrida e ser mais rápido, aproveitando agora o início do ano, para que a gente já consiga fazer o planejamento desde a base até o seu objetivo alvo, clica no primeiro link da descrição e vem conhecer a minha assessoria, a Pro Elite, onde eu pessoalmente vou estar te orientando rumo aos seus objetivos. E o segundo tipo de treinamento é o treinamento por percepção de esforço, e esse aqui foi muito interessante, tá? Olha só, eu fiz uma planilha, computei aqui os dados de alguns alunos, obviamente que o nome deles não está aqui, mas a gente tem mais ou menos aí, eu consegui computar de 45 alunos, tá? Não peguei de todos os alunos, teve alguns que deu erro, alguns não conseguiram fazer porque choveu, enfim, mas peguei os dados de 45, já tá um N muito bom, tá? Esses dados. Qual que era o objetivo desse treino? Era eles fazerem 5 tiros de 1 km, com pausa de 2 minutos passiva. O objetivo era, vocês podem escolher a velocidade que vocês vão fazer. Eu dei uma ideia de fazer uma V10.000, que é uma velocidade 10K, que ela não é muito lenta, mas também não é muito rápida, então é um ritmo difícil ali. Mas ok, é sustentável de fazer. Alguns
fizeram mais rápido, alguns fizeram mais lento, mas enfim, isso é irrelevante. O ponto era que todos os tiros tinham que sair na mesma velocidade, no mesmo pace. Eu orientei que eles fizessem num percurso fechado ali, então que desse mais ou menos 1 km. Se fosse ir até um lugar de 1 km, voltava a 1 km, enfim. Por quê? Porque eu queria que eles tivessem exatamente um ponto de início e um ponto de fim, porque assim é a melhor maneira da gente ver se realmente a nossa percepção de esforço está ajustada, porque se só sai correndo e não tem esse ponto de início e de fim, o GPS às vezes pode mudar, dá 5 metros para mais, 10 metros para menos, e aí às vezes 10 metros é 1, 2, 3 segundos, e aí 1, 2, 3 segundos dá muita diferença, né, no pace final. Então foi isso que eu escolhi. Aí voltando aqui, qual que era o objetivo? Coloquei eles, e aí ó, todos fizeram 5 tiros, teve alguns que fizeram 4, alguns que fizeram 3, aqui para mais para baixo tem 3. Mas aqui, ó, eu peguei o tempo médio de tiros deles, o tempo máximo, vou botar mais para cá que fica mais fácil. O tempo máximo, o mínimo, a diferença do máximo pro mínimo e o desvio padrão. Qual que é o ponto aqui? Se a gente ver aqui, ó, a média deu 13,50 desse primeiro aluno. O máximo foi 3,59 e o mínimo 3,39. A diferença deu de 20 segundos do máximo para o mínimo, ou seja, 20 segundos é muita coisa de diferença, tá? A gente vai para o aluno 2, 4,1, 3,52, 9 segundos de diferença, foi melhor. Depois, aqui tem 8, 9, 11, 10, 1 minuto e 18 do máximo para o mínimo, ou seja, esse aqui errou muito no esforço, tá? Saiu bem mais forte do que deveria. Por quê? O que eu orientei também aos meus alunos? Eles não podiam olhar no relógio durante aquele 1 km. Eles só poderiam olhar para o relógio no final do treino. No final do quilômetro, né? Por que isso? Porque era justamente para desenvolver essa sensação deles. Muitos acabaram correndo bem mais rápido o primeiro quilômetro, e até a gente pode mostrar aqui, né? Muitos correram o primeiro quilômetro bem mais rápido, então, ó, esse aqui deu 3,39, 3,49, 3,39. E o último saiu 3,59. O que aconteceu com esse aluno? Provavelmente aqui ele estava se sentindo muito bem, só que no final ele sentiu o cansaço. Assim como teve uns que começaram mais lento e aí sentiram que no final dava para acelerar mais. Deixa eu ver se eu vou achar. Não vou achar ninguém aqui. Esse aluno aqui, por exemplo, ó, começou 6,22, 5,43, 5,47, 5,37, 5,39. Começou julgando bem menos a capacidade dele, ao longo do treino ele foi aquecendo e foi conseguindo melhores resultados. Então a gente tem outros exemplos aqui, 4,50 terminou 4,35, 5,15 terminou 5,15, esse aqui foi bem padrão, olha, diferença, inclusive acho que foi um dos melhores, tá? 0,7 de diferença para o máximo para o mínimo, muito bom. 0,8, aí aqui a gente teve mais alguns. Por que está classificado também nessa ordem de velocidades? Esse aqui deu 0,2 de diferença, foi o único melhor. Porque quanto menor a diferença do tiro máximo para o mínimo, melhor este aluno tem a sua percepção de esforço. E isso é essencial para quando a gente vai fazer, por exemplo, uma prova de corrida, para quando a gente vai fazer um treino mais longo, para quando a gente está, principalmente para provas, né? Porque numa prova de corrida, normalmente nós corremos pela percepção de esforço, tá certo? Quando a gente corre pela percepção de esforço, isso é a única coisa que vale na prova, tá? Porque se tu estiver se sentindo cansado, tu vai ter que diminuir teu ritmo, independente do pace que tu tá. Se tu estiver se sentindo bem para aquele ritmo, tu pode aumentar, independente do pace que tu tá também. Então, o objetivo desse treino é que eles fizessem isso e tentassem diminuir ao mínimo essa diferença. Por quê? Para que eles conseguissem melhorar o resultado deles numa prova, porque eles saberiam exatamente qual ritmo precisa correr. E aí, voltando aqui na classificação, só para explicar mais uma vez, todos que ficaram até 10 segundos de diferença pro máximo pro mínimo, eles estão ok, tá? Fica num azulzinho ali. 10 segundos eu acho o máximo assim. Nossa, saiu os fogos aqui da câmera do. Já aproveita e deixa o like já que saiu os fogos. 10 segundos eu acho a máxima diferença entre um tiro e outro num treino, tá? Se tu tá fazendo mais que isso, tua percepção de esforço tá muito errada e o treino não tá saindo exatamente o objetivo dele. Óbvio que esse treino era para testar a percepção de esforço, mas tu não pode ter uma variação maior que 10 segundos, porque isso significa, pegando o teu pace médio, digamos que tu tem que correr a 5, seria 4,55 e 5,5. Isso seria o aceitável. Mas o melhor ainda seria menos de 5 segundos, do máximo pro mínimo, que teve o caso de um aluno meu só, que conseguiu fazer esse 0,2 segundos. E eu sei que isso aqui é muito difícil. E muitos alunos relataram para mim, nossa, Nestor, minha percepção de esforço é zero, não tenho nenhuma percepção de esforço, não sei que velocidade eu tô correndo.
E isso é absolutamente normal, Felipe, não precisa se preocupar. Isso é treinável, assim como a gente está treinando para correr em determinado ritmo, nós podemos também treinar para correr em determinado esforço. Só que, para isso, nós precisamos deixar um pouquinho o GPS de lado. Muitas vezes você vai ter que concentrar muito mais no seu esforço, prestar atenção na sua técnica de corrida, e o GPS ele acaba tirando a nossa percepção de esforço. Porque vou seguir ali, vou colocar aqui o rastreamento de ritmo, o máximo que eu posso ir, o mínimo que eu posso ir, e aí eu só corro, e se o relógio avisa que eu tô forte, eu diminuo, se o relógio avisa que eu tô lento, eu acelero. Só que isso tira a nossa capacidade de interocepção, de ler os nossos sinais internos e entender como que a gente tá correndo. E aí, voltando aqui, então, a gente tem o laranjinha, que seria uma diferença entre 11 e 20 segundos, que é bastante coisa, tá? Mas ainda é ok, mas assim, ó, se tem mais de 20 segundos de diferença do tiro mais forte pro tiro mais lento, isso significa que errou muito, assim, que a pessoa tá muito sem noção da percepção de esforço ou que ela fez uma escolha errada de ritmo. Ela começou muito mais forte ou começou muito mais lento e aí foi acelerando ao longo do treino sem perceber, tá? E aí tem os pontos aqui, óbvio que eu vou trazer para vocês quais as vantagens e as desvantagens dos treinos por percepção de esforço. Isso aqui foi uma coisa muito legal que eu fiz com meus alunos, essa planilha de percepção, porque deu para entender as dificuldades de cada um e agora em cima disso vou tentar melhorar esses pequenos pontos. Então vamos lá, ó. Percepção de esforço. Quais são as vantagens desse treino e por que você deveria fazer isso? Primeiro, treina o corpo para perceber a técnica e não o esforço, tá? Embora seja um treino de percepção de esforço, eu orientei muitos a prestarem mais atenção em como o corpo deles estava se movendo a cada tiro do que necessariamente no esforço. Lembra que no progressivo o esforço ele vai aumentando ao longo do tiro? Sim, né? Nesse tipo de treino aqui que eu fiz, o esforço ele também vai aumentando. O primeiro tiro ele é sempre mais fácil do que o segundo, do que o terceiro, do que o quarto, e o quinto normalmente é difícil. Porque embora seja só 5 tiros de 1000, numa velocidade 10k, e alguns fizeram uma velocidade mais rápida, é um treino ainda desafiador, não é tão simples. Então, quando tu presta atenção somente na tua percepção de esforço, tu vai ficando mais cansado, aí tu quer acelerar mais, porque tu tá ficando cansado, só que nesse acelerar mais, ao invés de tu ficar no mesmo ritmo, tu fica no ritmo mais forte, porque tu tá ficando cansado, aí tu acelera mais para compensar, e isso tu te deixa mais cansado e tu acha que tá reduzindo o ritmo e tu acelera mais. Então vira uma bola de neve positiva, ali uma bola de neve que vai fazendo sempre com que tu aumente o ritmo. Por isso que o foco tem que ser para treinar, para perceber a técnica. Então, como você se move naquele pace? Como é que a sua perna levanta em determinado pace? Como é que seu braço se movimenta? Como é que está a tua posição do tronco? Como é que está a tua tensão nos ombros? Enfim, esses detalhes vão te dar mais informação sobre o pace que você está correndo do que propriamente a percepção de esforço. Então, a partir de agora, se você começar a treinar, quando tem lá um tipo de tiro na V10.000 para você. Se você for meu aluno, você vai saber disso. Se você não for e quiser treinar nesse sistema, também é só clicar no primeiro link da descrição. Treinar na V10.000, ao invés de tu tentar entender qual é o teu esforço, como você está se sentindo em relação àquele ritmo de 5 por quilômetro, digamos, você vai entender como que eu corro, como que meu corpo se movimenta a 5 por quilômetro. Isso vai te dar uma base muito maior para que você atinja os seus resultados. Segundo, como eu já falei para vocês, treinar a capacidade de interocepção, que é como que a gente consegue ler os nossos sinais internos. Então, eu tô ficando cansado, mas minha técnica tá se mantendo. Ou seja, tô legal, não preciso aumentar minha velocidade. Como é que eu me sinto em fazer o terceiro tiro sem ver o tiro? Então, lê realmente sinais internos, como é que tá meu batimento, como é que tá minha taxa de sudorese, como é que tá a minha taxa de tensão, como é que estou sentindo meus ombros aqui, se estou levantando muitos ombros tensionados, se minha perna tá começando a fadigar e eu não consigo mais levantar ela. Isso é interessante pra gente entender como o nosso corpo se movimenta e funciona. Terceiro, melhorar a performance nas provas. E isso aqui eu já expliquei pra vocês, então não precisa resolver, mas quando nós melhoramos nosso relacionamento com o esforço, nós melhoramos também o resultado na prova, porque na prova o que manda é o esforço. E o quarto e último também é algo muito interessante, que é quebrar os limitadores mentais. Esse treino, ao fazer sem relógio, sem olhar para o relógio durante o treino, um outro relato que eu recebi foi que, nossa, eu corri mais rápido do que eu achava que conseguia correr. E eu falei, ótimo, isso aqui é muito bom, embora não fosse o objetivo do treino.
A pessoa, ao correr sem o relógio, ela não tinha preocupação do relógio estar avisando, nossa, tu tá muito rápido. Se o relógio não avisa que está muito rápido, eu vou sentindo a minha percepção. E aí muitos alunos correram 10, 15 segundos mais rápido do que eles achavam que conseguiriam. E isso é muita coisa se a gente botar numa prova. Por quê? Porque quando a gente tem o relógio ali, tu olha, nossa, digamos que, voltando àquela mesma ideia do pace 5, tu tá correndo a 4,50. Vou quebrar se eu continuar mantendo esse ritmo. Aí tu conscientemente reduz, porque tu acha que não vai conseguir correr a 4,50, porque o pace está dizendo ali. Mas mesmo que a tua percepção de esforço estivesse leve, tu quer se guiar pelo pace do relógio. Agora, em determinados momentos, se você estiver correndo pela percepção de esforço na sua prova, e aí você só está correndo por ela, está sentindo, a sua percepção de esforço está 4,50. Não importa que o relógio está marcando aqui. Você está sentindo como se estivesse correndo fácil, e aí você mantém aquilo ali. Por isso esse é um treino essencial para a gente correr provas. Porque quando tu percebe e lê tua percepção de esforço, tem dias que tu vai estar muito bem numa prova. Só que se tu quiser se guiar pelo pace, pode ser que tu bloqueie o resultado que tu teria. Porque tu vai ficar abaixo do teu potencial. Enquanto que se tu guia pela percepção de esforço, tu pode alcançar melhores resultados. Assim como se tu clicar no primeiro link da descrição, conhecer minha assessoria e me escolher para ser o seu treinador em 2026. Espero que você tenha gostado deste vídeo e que tenha te ajudado a entender qual é a importância de fazer esses dois tipos de treino. Se tu gostou, deixa o like, deixa o comentário também e a gente se vê num próximo vídeo. Valeu!